No YouTube eu já coloquei contagem lá para transmissão. Ok, nós já estamos ao vivo para quem está nos acompanhando no Facebook e no Zoom também. Já coloquei uma contagem para começarmos no YouTube, e no YouTube a gente vai começar em 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 20 agora aí. E a gente já começa a nossa transmissão, então, para as 3 plataformas aí. A gente aguarda aí mais um minutinho. O pessoal do Face tem um pouquinho mais de paciência aí. O pessoal do Zoom, quem já estava no Zoom aí, já estava tendo uma conversa de bastidores aí e tal. Mais um minutinho e a gente começa nossa transmissão para o YouTube. E começamos na classe. Enquanto está dando esse minuto aí, você que está no Facebook, você já pode aí compartilhar na sua timeline ou compartilhar o link nos grupos de WhatsApp seu, dos seus amigos. Pode só clicar aí em compartilhamento e aí você copia o link, vai lá no WhatsApp seu, abre e divulga aí o link da transmissão para os seus colegas, para os seus amigos. Mais 20 segundos, aí 25 segundos, a gente começa já a transmissão para o YouTube também. Lá eles estão ouvindo só uma música de fundo. E aí começamos a nossa classe de estudos aí. Lembrando que quem tiver dúvida com relação ao nosso bate-papo aí via Zoom, é só falar ao vivo ou escrever no bate-papo também. E no Facebook você pode colocar seu comentário. Vamos começar. Uma boa tarde a você que está nos acompanhando aí via YouTube, Facebook e Zoom. Agora sim, nós estamos nas 3 plataformas ao vivo nessa nossa classe de estudos. Shabbat Shalom, uma jornada pelas Escrituras. Hoje, 6 de junho de 2020. Hoje está comemorando 25 anos do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, parabéns aí a todas as mulheres envolvidas no Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está completando hoje 25 anos de ministério. O objetivo dessa classe aqui é um bate-papo que vamos lendo as Escrituras e acompanhando o que ela nos apresenta ali, logicamente que não todos os detalhes, mas um ou outro ensinamento é o objetivo aqui, para a gente dialogar conforme a Bíblia vai apresentando os temas ali. Nós falamos sobre a Torre de Babel no sábado passado e hoje nós vamos falar de um capítulo que é até curtinho, Gênesis 12, é um capítulo bem curtinho dentro do livro de Gênesis, mas muito profundo, muito bonito. É um dos capítulos assim, há vários capítulos que me fascinam na Bíblia, né? Gênesis 12 é um deles que me fascina muito, dada a profundidade ali do chamado de Abraão. E o tema que eu decidi colocar, né, um nome para o nosso bate-papo de hoje, é a maior jornada de um ser humano. E eu já vou explicar por que eu escolhi esse tema, tá? A maior jornada de um ser humano. Lembrando que você está nos acompanhando aí pelo YouTube, compartilhe o link aí com seus amigos, com seus colegas. Se você não se inscreveu lá no canal Papo para a Eternidade no YouTube, inscreva-se lá no canal. Nossa meta é chegar a 1.000 inscritos aí para liberar algumas ferramentas que o YouTube só disponibiliza depois de 1.000 inscritos, viu? E eu concordo com eles, viu? Porque eu vendo meus primeiros vídeos e esses últimos eu percebi que a gente foi pegando a prática da coisa, como o YouTube zela pela qualidade de vídeos tal, eu até compreendo o porquê que eles barraram aí para 1.000 inscritos. A pessoa vai praticando bastante até chegar lá. Boa tarde aí ao Robert Santiago, boa tarde ao Carlos Freitas, a Creuza Cardoso, Shabbat Shalom, a Júlia Teixeira, a Nilce, que está nos acompanhando via YouTube. Uma boa tarde a Andréia Fernandes, o Henrique Mena no Face, Bernardina, minha sogra, fiel perseguidora, ela já não é mais seguidora, é perseguidora
minha esposa, Rejane. Boa tarde a vocês. A Cristiane Souza também, a Cris, uma boa tarde. E boa tarde a todos que estão no Zoom aí. Lembrando que é um bate-papo, aqui não é um monólogo, então você se sinta à vontade de falar ou escrever aí nos comentários via Face, YouTube e Zoom, ou pelo bate-papo ou ao vivo mesmo. Quem está no Zoom dá para entrar ao vivo aí, tá? Então vamos lá, sem mais delongas aí, vamos para Gênesis 12. Eu vou pedir para o Alan aí, que foi o primeiro que entrou no Zoom hoje, faz uma oração para nós, Alan, por favor. E aí a gente já entra em Gênesis 12. Ok, oremos. Querido Pai, agradecemos por mais um sábado que nos concede, por mais uma oportunidade de nos reunirmos entre irmãos e amigos para compreender melhor a Tua palavra e compreender melhor como devemos viver de acordo com a Tua vontade. Pedimos que derrame o Teu Espírito Santo abundantemente sobre a Tua igreja e sobre nós nesse estudo agora, para que realmente vivamos a Tua mensagem. E dessa forma sejamos a luz para muitas pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Alan. Então vamos lá. Deixa eu ver como está a transmissão aqui. A transmissão está um pouquinho mais lenta para o YouTube, mas está transmitindo, viu, gente? Pode ser que esteja travando alguns quadros aí, mas nós estamos caminhando. Então vamos para Gênesis 12. Lembrando aí que o contexto é Torre de Babel, né? Depois do surgimento das línguas, que foi uma maneira que Deus fez para não aniquilar essa nova geração pós-dilúvio que surgiu e uma adoração, infelizmente, ainda rebelde, com a sua semente do pecado, semente da rebeldia, o qual fizeram um sistema de adoração. Eu comentei que a Torre de Babel não é só uma questão de engenharia, não era só uma questão de construção civil, mas todo um sistema político, social, religioso de confrontação a Deus. Então, Deus pega e separa as nações através das línguas, a fim de que cada um se separasse aí. Esse foi o plano e ele é soberano, nós não temos que questionar isso a respeito de Deus. Deus é soberano na sua misericórdia, na sua clemência no tratar com o ser humano, e se assim ele estabeleceu, é porque assim ele achou melhor fazê-lo. Passaram-se tempos aqui, nós não sabemos quanto tempo, a Bíblia nem menciona direito isto. Enfim, chega um momento que Deus vai fazer agora o embrião do que seria toda essa nação de adoradores monoteístas que há ao redor do mundo aí, tá? Nos dias de hoje. É o chamado de Abraão. E aqui, Gênesis 12 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande bênção, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão. Note que é Abrão ainda, né? Por costume a gente fala Abraão, mas aqui no início é Abrão. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalhal de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra.
apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e lhe invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer-te: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Olha, Gênesis 12, ele é um embrião de toda a história de Israel, viu? Aqui você encontra sintetizado em um capítulo tudo aquilo que ia acontecer e você consegue tirar dessa história o resumo de toda a história, inclusive posterior ao que está a acontecer, né? Para acontecer conosco até, dessa saída da Babilônia tal, né? Veja que é utilizado aí, né? Verso 17. Porém, o Senhor puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Mas por que Sarai? Por que as pragas aí e tal? Essa nomenclatura. Por causa do verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é a segunda promessa messiânica que nós encontramos no livro de Gênesis. A primeira promessa messiânica é Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus fala com a serpente e com a mulher a respeito do nascimento do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, Gênesis 12, verso 3, aparece a segunda promessa messiânica dentro de Gênesis. Olha, através da tua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. A promessa na semente, né? A promessa na descendência. E aí, veja que quando Abraão vai para o Egito, qual é o temor dele? De justamente a mulher, o qual faz parte da promessa, tanto lá em Gênesis 3, quanto Gênesis 12, por intermédio da mulher viria o Messias. A preocupação de Abraão é justamente falar que não era para matá-lo e preservar a vida dos dois. E aí desencadeia nessa ideia de com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão, verso 17. Então, isso aqui é um proto-evangelho, vamos dizer assim, é um proto-narração da história do povo de Israel. Depois, no futuro, vieram realmente a descer ao Egito, por causa do quê? Por causa de fome. Então, Jacó é resistente a descer ao Egito, e nós vamos ver mais isso em detalhes. O meu foco não vai ser muito essa descida ao Egito,
mas toda vez que o povo de Israel desce para o Egito, dá problema. Só para você fazer uma ideia, a Batalha de Carquemes, o que foi a Batalha de Carquemes? A Batalha de Carquemes foi quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora eu estou dando um pulo histórico aí, para o ano 600 antes de Cristo. Isso aqui está acontecendo no ano mais ou menos próximo a 2000 antes de Cristo. Então eu estou dando um pulo aí de 1400 anos na história. Quando o povo de Israel fez aliança, quando o rei de Israel, Jeoaquim, fez aliança com o Egito, olha aí o problema, né? Desceu para o Egito, fez aliança com o Egito, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vence os egípcios na batalha de Carquemes, e depois que ele vence os egípcios na batalha de Carquemes, ele vira e fala assim, ó, agora eu vou para cima de Israel também, e aí ele invade, faz a primeira invasão dele no ano 606, começando a destruição do templo lá e o aprisionamento até de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Perceba como que isso aqui é a proto-história do povo de Israel. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Abraão é chamado, né? Nós somos filhos de Abraão. Os judeus falavam com tanto zelo, né? Com tanto orgulho na época de Jesus sobre isso. E João Batista, repreendendo eles, falou assim: olha, Deus pode fazer de pedras filhos de Abraão. E foi o que ele fez, né? Pegou os gentios e enxertou na história nessa história aqui. Deixa eu dar uma boa tarde aí para o José Roberto Costa, para Leila Azevedo. Saudades, viu, Leila? Pessoal lá da Vila Guilherme, aliás, da Vila Espanhola, com Vila Guilherme na cabeça. Vila Espanhola, dá um abraço para todos. Estamos muito felizes aí da recuperação da Amélia, que nós estamos tanto orando aí, e um milagre aconteceu com a Amélia ali. Um abraço para Lourdes Pereira, para Zélia Fernandes, um abraço para o Edson Moraes e o Leco Cafundo, que está aí no YouTube. Abraços aí para Silvana Blanco, o Emir Moreira, o Marcílio Silva. Um bom sábado para vocês aí. Quem é o dono do perfil Filme Grátis, Filme Grátis? Eu não sei o nome. Boa tarde para você. Me dou boa tarde aqui. Eu Desmota, boa tarde a vocês. O Maurício vai se batizar na quinta-feira à noite aí. Uma boa tarde. Marisa e o Rodrigo e a Priscila Vilas Boas. Boa tarde a vocês. Lembrando, o irmão José Antônio. A Nilson, eu acho que eu já dei. Boa tarde, já. Antes. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, é só escrever aí, viu, gente? Então, em Gênesis 12, voltando aí, né? É uma história, é uma proto-história de toda a história do povo de Israel. Isso é impressionante, viu? Isso é muito bonito quando a gente vê essa abrangência. E aí até você entende, né? Existia só esse seguidor do verdadeiro Deus nessa época de Abraão? Não, não existia só Abraão. Existiam outros seguidores de Deus ali. Mas é através de Abraão e da vida dele, o que aconteceu com ele, que Deus inspirou Moisés a escrever, porque é carregado de todo esse significado profundo que vai mostrar aí a história do povo de Deus e da própria igreja. Allan Kardec perguntou aqui, é isso que chamamos de mentira branca, mentira de Abraão? Pois é, né? Negócio de mentira branca, mentira negra ou mentira de sobrevivência, não existe não. Mentira é mentira, viu? Abraão quebrou o mandamento aqui. Abraão, veja só, né? Já pegando os ganchos das perguntas aí. Por isso que é bom vocês participarem aí, que vai guiando até o nosso bate-papo aqui. Eu sei aonde eu vou terminar, tá? Na história, mas eu quero deixar o término para o fim, tá? Eu sei onde eu vou terminar aqui na história dele. Mas mentira, gente, mentira é mentira. Abraão aqui, veja só, né? A misericórdia de Deus. Como é que é chamado Abraão? O pai da fé. E nesse momento aqui, ele titubeia, né? Ele tem medo, significando o seguinte: Abraão não era um ser extraterrestre.
Abraão não era um ser que tem gente que fala, José é um ser extraterrestre, Abraão também e tal. Abraão é um ser humano como eu e você, com os mesmos medos, ansiedade, fraquezas, fortalezas, né? Abraão é um ser humano. E diante daquela circunstância do perigo de morte, né? Será que os egípcios vão me matar para ficar com a minha mulher e tal? E aí ele faz uma meia verdade, porque a Sarai, né, que seria na futura Sara, ela era filha por parte de pai de Abraão. Então ela era meia irmã de Abraão. E aí ele vira para Sara e fala: "Olha, fala aí que você é minha irmã para preservar a nossa vida, tal". E mentira é mentira, gente. Há uma discussão dentro da ética protestante, né? Há livros de ética, muitos na área de teologia. É uma matéria que eu estudei na faculdade de teologia, matéria de ética e moral. E aí, Deus permite? Seria uma pergunta interessante aí para você responder. Será que Deus permite mentiras? Você já assistiu aí aquele filme na Netflix, O Zoológico de... Puxa, me ajudem aí. Não sei se alguém assistiu aí. O Zoológico de Vostok, eu não sei o nome, ó. O Zoológico de alguma coisa aí. Se você assistiu, veja lá o filme. E aí? Varsóvia. Varsóvia, o Zoológico de Varsóvia. E aí? Escrevam aí no seu comentário. Se você não assistiu esse filme, eu vou explicar só, lógico, eu não vou falar o filme, mas só o enredo principal. Se você tivesse a oportunidade de esconder judeus no porão da sua casa durante a perseguição do Holocausto, você esconderia e mentiria para os soldados alemães? E aí? Você vê que a discussão de ética e de moral não é tão fácil, né? Alguns dizem... a postulação da cultura judaica é bem clara, viu, gente? Tudo que você faz para preservação da vida, você está guardando a lei. Isso aqui é a ética judaica, tá? A Pirket Avot, a ética dos pais. Tudo que você faz em objetivo de guardar a vida, proteger a vida, você não está transgredindo o mandamento de Deus. É assim que é interpretado. E aí, o que você acha? Coloca aí no comentário aí para a gente saber o que você acha. Ou se vocês quiserem comentar aí. Isso é uma discussão que dá pano para manga, hein? O que vocês acham aí? Pastor, eu acho que essa situação do filme é diferente da situação de Abraão. Ah, Abraão, ele de fato, ele é o pai da fé. A gente vê a questão da fé aplicada a ele, principalmente quando ele sai da sua parentela já avançado em idade, né? Ele já era, não digo idoso, porque para aquela época ele ainda já era bem adulto, né? Então, sim. o povo que ele cresceu, ele decidiu deixar e ele saiu por fé. Aí, nesse pequeno momento, a sua fé, ela de fato titubeia. Então, assim, eu não posso comparar esse momento de fé com o momento do filme. É diferente, não é a mesma coisa. Ainda que o filme ele tem um intuito de preservar vida, né? Mas será que a Porque no mentira tá... filme, Ah, porque assim, porque é muito fácil falar de Abraão agora, né? Eu é, vendo a história como aconteceu. Mas assim, se eu paro e penso, ó, se ele realmente tinha tanta fé assim, por que ele não acreditou e foi e seguiu em frente e foi para o Egito sendo como esposa? Falando que Sara era sua esposa, né? Sara era sua esposa. Mas você vê que a fé de Abraão, ela foi se aperfeiçoando cada vez mais e por isso que a gente vê como Deus escolheu ele, né? Ele foi mostrando que o ser humano ele é capaz de aprender e crescer cada vez mais com os próprios erros, né? Que esse também não foi o único evento que isso aconteceu. Posteriormente aconteceu novamente. Mas assim, ele foi aperfeiçoando até chegar em um ápice de fé totalmente diferente de quem ele era quando ele saiu lá das terras do pai dele, com o pai dele, entendeu? aham. E aí, olha só, É um processo, né?
É por isso que o tema desta tarde é o quê? A maior jornada de um ser humano. E esse começa a ser o ponto aí. Percebe que o título foi, modéstia à parte, bem escolhido, né? Que faz todo sentido aí com o capítulo. É a maior jornada nossa. Qual que é a nossa maior jornada? Desenvolver um relacionamento íntimo, profundo com o Eterno. E esse relacionamento é baseado em confiança plena nas atitudes cotidianas do dia a dia, para mim e para você. E isso é fantástico. Por isso que é o pai da fé mesmo. É aquele que vai aprender, né? Eu falo que o problema não foi nem a mentira, sabe, Marlon? Pensando aqui, o problema não foi nem a mentira que ele fez. Eu acredito que o problema foi uma atitude anterior que culminou, lógico, no desdobramento da mentira, até da necessidade da mentira. Porque quando Deus fala para Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e para uma terra onde eu vou te mostrar, onde eu vou te guiar. E aí diz assim, né, no verso 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Só que antes disso, no verso 7 e no verso 7, note aí, né? Apareceu o Senhor, e aqui o Eterno, né? Adonai, a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar a Adonai, ao Senhor, que lhe aparecera. Percebe que no verso 7 aparece duas vezes aí, apareceu e apareceu? Em outras palavras, não havia dúvida nenhuma que Abraão Abraão vivenciou uma teofania. O que é uma teofania? Quando o Eterno se manifesta para o ser humano. Isso que significa a palavra teofania. Quando o Eterno se manifesta para o ser humano. Então, no verso 7 aparece a palavra apareceu e termina o verso falando apareceu. Em outras palavras, a teofania, a manifestação do Eterno foi muito clara. Foi tão clara que ele faz um altar ao Senhor para adorar. E aí o que acontece? A fraqueza não foi a mentira. A fraqueza foi devida à diversidade que se apresentou através da fome, foi ele descer para o Egito. Onde que nós vamos entender isso? Na história da vida na história do neto de Abraão, Jacó. Porque o que acontece? Jacó, ele não desce para o Egito. Ele não desce. A fome aperta, ele segura até a última, manda os filhos, mas ele não vai. Ele manda os filhos, mas ele e o Benjamim, o menor, não vai. Os outros ele manda, vai lá, desce lá e busca alimento para nós. Mas ele não desce para o Egito. É muito interessante esse negócio. Jacó, se você analisar dessa perspectiva, o pai da fé é Jacó, que Jacó não desce. E aí Jacó fraqueja. Olha só como que eu acho muito linda, eu não sei se vocês acompanham, eu acho muito linda a mensagem bíblica. Abraão não titubeou em sacrificar Isaque, o seu filho. A gente vai ver lá na frente, Gênesis 22. Mas Abraão titubeou na fome. Jacó, por sua vez, ele não titubeia na fome. Ele falou, não vou descer para o Egito, desce vocês lá, eu não. Eu vou ficar aqui. Só que a hora que chega a notícia para Jacó, José, teu filho está vivo no Egito, o que Jacó faz? Ele vai para o Egito. Olha, isso é muito bonito. Mostra assim, ó, que nós não somos seres perfeitos. No nosso relacionamento com Deus, nós vamos ter falhas. E o bonito da história é que Deus, na infinita misericórdia dele, ele olha para nós
não no sentido de retribuição, de condenação, mas no sentido de trazer um ensinamento que leva a vida toda para a gente aprender isso aí. E isso é muito, muito bonito. Eu acho muito bonito esse negócio. Então, Abraão titubeia por causa da fome, mas não titubeia na sua fé na hora que manda sacrificar o filho. Jacó, por sua vez, mantém-se firme na circunstância da fome, mas na hora que ouve a respeito do filho, ele vai para o Egito correndo. E aí gera a escravidão tal. Nas duas, qual é o ensinamento que tem nas duas histórias para nós? Essa questão de nós aprendermos a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias que nos cercam. E olha, isso é radical a mensagem, viu? Eu não sei quanto a vocês, mas é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? O Henrique colocou aqui, ó, sim, mentira. Sim, mentiria, Henrique colocou. Mais importante que a lei do homem é a lei de Deus. A gente, no Zoológico de Varsóvia e tantos outros, né? Há outros, né? A Lista de Schindler, a mesma temática. Tem um outro filme também, não é filme ainda, mas fiquei sabendo que estão produzindo o filme daquele senhor que ficou muito famoso aí num programa de entrevista, um senhor que salvou várias crianças, eu acho que na Sérvia ou na Croácia, em algum lugar desse, e aí foi entrevistada essas crianças já adultas que ele tirou do Holocausto ali e tal. E ficou muito famoso aí, não sei se você já viu esse vídeo, viralizou uns anos atrás aí, bem anos atrás aí, viu? 10 anos atrás aí, viralizou nas redes sociais esse senhor aí. Ele faleceu o ano passado, no retrasado, foi aí que eu fiquei sabendo que estão produzindo um filme dele aí também, que é a mesma temática, essa questão de salvar as pessoas aí por causa do Holocausto. Adrei Nunes colocou aqui, deixa eu ver uma coisa. Mentir sobre a esposa ser irmã também teve consequências, não é? A Nilce falou, sim, teve consequências. Consequências do quê? Talvez, Nilce, eu poderia responder assim, consequências de mostrar que sempre no momento de aperto, as pessoas buscam a saída um pouco mais fácil. E Abraão já mostrou essa personalidade, e essa personalidade, ela acompanhou sempre a história do povo de Deus. Isso é muito perigoso, viu? Quando a gente busca as saídas mais fáceis às circunstâncias que nos cercam aí. Ô, pastor. Pode falar, Marlon. A gente começa a leitura aqui e toda vez que Abraão ele chegava em um local, ele erguia ele fazia uma cerimônia, né? Ele erguia ele fazia um holocausto, esqueci o nome. Um altar, né? Um altar, ele erguia um altar e ali ele manifestava à frente de todos que ele acreditava em um Deus único, né? E isso ele servia de exemplo para todo mundo. E a gente vê que no exemplo com o faraó, ele também ele acaba omitindo isso, né? Porque parece que ele não faz essas coisas. Mas mesmo assim, você vê ao final do capítulo que Deus ele ainda é fiel na promessa. Ele guarda Sara e guarda Abraão e todos com vida, porque aqui no final é como se o faraó fosse tocado por Deus mesmo e desse um salvo-conduto para o povo hebreu, né? E falou, ó, você vai protegido e vai sair daqui da terra. E aqui ele perde, talvez, não sei, né? Não sei dizer, mas ele pode ter perdido uma oportunidade de levar a mensagem àquele povo de uma maneira um pouco mais profunda, né? Porque aqui ele pode ter perdido um pouco de credibilidade, principalmente com os egípcios. E a gente tem que pensar o texto da seguinte maneira também. Não sei se vocês já pensaram o texto dessa maneira. Note que a palavra... eu concordo também, viu, Drey? A Andrei falou aqui, ó, se a fé era tão grande assim, por que ele não ficou na sua terra
e esperou Deus agir. Deus não deixaria ele morrer de fome. Eu também acredito, porque se Deus se apresentou... Na verdade, o que eu interpreto é assim, gente, ó. Por que que Deus se apresentou para Abraão nesse momento? Porque assim, ó, quando você lê o relato bíblico, e eu já chego no que o Marlon, pegando o gancho do Marlon aí, quando a gente lê o relato bíblico, na nossa leitura, se você não perceber, ó, parece que tudo aconteceu em sequência ali, tal, uma coisa atrás da outra, e não é bem assim, hein? Quando Deus chama Abraão de Harã, a jornada, a caminhada levava 3 meses. Talvez você já assistiu o filme de Abraão aí e tal, e aí você tem uma visão melhor tal. Mas quando você vai para a leitura pura do texto, você pensa que as coisas aconteceram da noite para o dia. Ok, então Deus faz um chamado, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. E aí, Abraão, nesse ponto, é pai da fé mesmo, porque ele começa a andar, ó, ele sai, gente, de um negócio chamado crescente fértil. Imagina, o melhor da terra, a melhor infraestrutura, é como se estivesse saindo, vai, sei lá, bem estabelecido em um país de primeiro mundo, numa cidade de primeiro mundo, e aí ele sai para uma região meio desértica. Lembrando que a cultura aqui é agrária, hein? O subsistência era agrária. Então ele sai do chamado crescente fértil e jornadeia durante 3 meses até o momento que Deus se manifesta para ele. Deus se manifestando para ele tem 2 recados aqui, ó. Eu estou acompanhando a sua jornada e eu estou contigo. Por isso que o verso 7 é tão enfático aí no verbo apareceu. E aí o que acontece? E por que que Deus apareceu? A impressão que dá é que Abraão está andando, e aí Deus aparece para ele e fala, ó, essa é a terra que eu vou te dar. Ah, ele apareceu para mostrar a terra que vai dar? Sim, mas não somente. Ó, essa é a terra que eu vou te dar. E o que que acontece? Por que que Deus apareceu? Para pensar. Deus apareceu num momento crucial da tentação que se aproximava. Qual era a tentação? A fome. Olha só um ensinamento para mim e para você. Deus, ele sempre vai aparecer para você e nos momentos que ele aparece é justamente para te preparar, não pelo que passou, mas o que há de vir. Vou dar um testemunho para vocês. Olha, em novembro do ano passado, eu não gosto muito desse negócio de tecnologia e tal, não. Eu gosto mais de conversa olho no olho, tal. E aí, em novembro do ano passado, eu fui convidado para fazer uma semana de oração no Colégio Adventista do Tucuruvi. Na verdade, eu fui convidado ali no mês de setembro, final de agosto, início de setembro. E aí, o mês todo, eu fiquei pensando qual é o tema, como é que eu vou conversar com esses adolescentes, com os jovens ali e tal. Aí, numa sexta-feira à noite, eu estava sentado no sofá aqui em casa tal, e aí veio na minha cabeça, Papo para a Eternidade. O que aconteceu? Eu falei, Papo para a Eternidade é um nome legal. Aí eu falei assim, ó, o meu primeiro pensamento humano, esse nome é comum, Papo para a Eternidade, deve ter algum canal aí e tal. Aí eu entrei no YouTube e fiz uma pesquisa, Papo para a Eternidade. Não tinha o canal. Fui no Gmail e criei um Gmail. A hora que eu digitei papo para eternidade, @gmail.com, não tinha esse nome. O que eu fiz? Eu peguei, criei o e-mail, criei o canal, fui para o Twitter, não tinha, fui para todas as redes sociais, fiz uma pesquisa e não tinha esse nome. Logo em seguida, foi assim, meio que automático. Olha, pega o símbolo do WhatsApp, inverte ele um pouquinho, coloca uma Bíblia dentro dele e coloca o nome do canal. Sabe, um negócio assim. Aí eu fiquei pensando comigo assim, será que é para semana de oração? Beleza. Abri o canal em novembro. Fiz a semana de oração lá com os adolescentes. Postei alguns vídeos aí, os mais antigos tal. E depois eu não mexi mais nisso. Deixei lá. O que acontece esse ano, 2020? O que eu estou querendo dizer?
Para vocês parece um relato simples, que é como se a gente estivesse lendo a Bíblia aqui, né? Parece um relato simples. Abraão foi chamado, Deus apareceu para ele e tal, ele desce para o Egito por causa da fome. Mas esse aparecimento de Deus para Abraão foi uma preparação para o que estava diante dele. Assim como Deus me iluminou para abrir um canal tal que já estivesse aberto, toda a estrutura pronta para esse momento que eu estou vivendo. Vocês estão entendendo que nós estamos vivendo, né? Não só eu. Então, veja, quando você se coloca nas mãos de Deus e você aprende a caminhar com Ele, você percebe que as circunstâncias elas não vão te pegar de surpresa. Ainda que venham circunstâncias pela surpresa, o próprio fato de você estar nas mãos de Deus, você vai estar preparado, independentemente das circunstâncias que o cercam. Esse é o meu entendimento. Tá travando aí, né? Tá travando no YouTube, mas volta, viu, gente? A voz aí volta. Então, vocês acompanharam a ideia aí? Então, o fato de Deus ter aparecido a Abraão não foi só o fato para falar, ó, é essa terra aqui, mas é esse aparecimento no sentido de, é essa terra aqui e eu estou com você. Agora, quem é que tem a te oferecer algo? É a terra ou é Deus? Percebe o questionamento que nós podemos levantar aí? Quem é que tem algo a te oferecer realmente? A terra ou Deus? Porque a terra não deu comida, mas quem é o sustentador e o mantenedor? Deus. Por isso que descer a terra do Egito é problemático dentro do livro de Gênesis. Descer a terra do Egito sempre foi problemática. Sempre foi. Vocês estão acompanhando a ideia aí, o raciocínio? Porque eu tenho medo de não ser bem claro aí. Então, esse proto-evangelho, esse proto-história de Israel, é uma história da minha vida e da sua vida. Quantas pessoas eu vejo, quantas pessoas eu já cruzei aí na minha vida pastoral, pessoas que saíram do Maranhão, pessoas que saíram do sertão do Nordeste, por dificuldades justamente agrárias, pessoas que saíram do Sul, já encontrei, aí vem para São Paulo, naquela ideia que aqui a vida é mais próspera, aqui a vida é mais fácil. E lá naquela terra a pessoa tinha um relacionamento íntimo, profundo com Deus, e quando ela vem para cá, ela se enfia nessa correria que a cidade oferece, ela se enfia nesse massacre rotineiro da grande cidade, e aí a pessoa acaba relaxando os seus vínculos com Deus, relaxando a sua comunhão com Deus. Você percebe como esse início da história de Abraão tem tudo a ver com a nossa vida? Que se a gente se a gente não parar para pensar, a gente segue a mesma temática, a mesma linha de desenvolvimento na vida. Então, o fato de Deus aparecer para Abraão, há um preparo aqui, e não só um aparecimento. Toda manifestação de Deus para a sua vida não é só uma manifestação a fim de afagar o seu ego, mas eu entendo que é uma manifestação para preparar você ao que vem adiante, o que está adiante. Está compreendendo aí o ponto? Então, muitas vezes, não é que Deus permite circunstâncias, mas Deus está antecipadamente às circunstâncias. Mas muitas vezes a gente não enxerga isso. Como eu não enxerguei lá em novembro, quando abriu o canal, tal, toda essa estrutura, eu não enxerguei, eu não tive a visão de, olha, daqui uns meses você vai usar, fica tranquilo aí. Então, eu entendo, eu enxergo dessa maneira. Você quer falar algo aí, Marlon? Uma dúvida. Existe uma relação entre essa descida para o Egito com o fato deles serem descendentes de Cã?
irmão de Quem, Sem. quem é descendente de Cã, que você está falando? Existe uma, eu já vi uma certa vez que existia uma relação entre dos egípcios serem descendentes de Cã. Ah, sem dúvida. Então, assim, a pergunta é justamente essa: existe uma relação desse problema em descer para o Egito, porque Cã ele sofreu a maldição principalmente por quem ele era, entendeu? E isso se desdobrou em sua descendência. Então, existe alguma. Beleza. Deixa eu ver. Existe alguma relação desse problema em descer justamente por eles serem descendentes de Cã? É a minha dúvida. Então, Marlon, eu vou confessar para você que eu não vou saber responder, porque eu estou com um pingo de dúvida aqui se os egípcios eram realmente descendentes de Cã. Deixa eu ver se comenta alguma coisa aqui. Ah, sim, Mizraim. Os filhos de Cã eram Cush e Mizraim, que são os egípcios. Put e Canaã. Possivelmente. Eu já tirei a minha dúvida aqui. Mizraim é possivelmente o pai dos egípcios aí e tal. Possivelmente é esse o problema, né? O problema eu comentei, né, de manhã na lição da escola sabatina, o problema do sincretismo religioso que sempre assola o povo de Deus, sempre. Toda vez que o povo de Deus faz sincretismo religioso, mistura de crença, é problema. Então, quando eu vou ler a Bíblia, para os nossos dias eu estou falando já, tá? Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que tirar todo esse ranço ocidental que eu tenho e toda essa cultura ocidental. Vou ler a Bíblia, vou ver o que ela tem a me ensinar e vou moldar a minha vida, mesmo no Ocidente, dentro de uma cultura do eterno, que é oriental. Ah, pastor, mas por que cultura oriental? Porque Deus já tinha profetizado que os semitas, os descendentes de Sem, os orientais, seriam aqueles que seguiriam mais dentro da proposta divina. E a gente é jafetita, né? A maioria dos brasileiros aí são jafetitas, que são os europeus, tal, descendente, que ainda não tem uma visão muito negativa na Bíblia, mas é uma visão de gente muito materialista, viu? Jafetitas é aqueles que estendem as suas tendas, né? Eles colonizaram o mundo aí com a cultura europeia, as grandes navegações e tal. E os descendentes de Cã são as religiões animistas, orientais. A gente fazer um traçado até hoje, eu tenho muito medo de ficar fazendo esse traçado aí, gente, porque em Cristo, no Messias, ele derrubou toda essa divisão aí, tá? Todos nós fomos enxertados, tal, porque senão as pessoas pegam esse discurso e começam até a criar preconceito contra outros povos, outras nações, e esse não é o objetivo aqui da reflexão, tá? Do bate-papo. Travou lá no YouTube mesmo, viu? Mas a gente está gravando aí, depois eu subo o gravado. No YouTube travou de vez. Enfim. Então, Marlon, pode ser, na verdade, é até um alerta que Deus dá, né? Olha, cuidado, esse lance da cultura não é tão simples assim. Ah, pastor, esse que é o ponto, sabe? É um ponto até fraco de nós ocidentais, né? Ah, pastor, eu não concordo. Por que eu tenho que mudar minhas vestimentas quando eu estou adorando a Deus? Por que eu tenho que mudar o estilo de música que eu ouço? Por que eu tenho que mudar o estilo de programa que eu assisto? Por que eu tenho que mudar o meu jeito de falar, tal? Esse é o ponto. Na cultura oriental, não tem esse negócio de separação. Ah, a minha vida é uma vida secular e a minha vida religiosa, ela se resume àquilo que eu faço na igreja, lá, tal, com os meus irmãos, tal. Não tem essa. Não dá para você separar isso aí. É um todo só. O modo como você se porta no seu dia a dia vai refletir a sua espiritualidade, e a sua espiritualidade reflete o modo como você age no dia a dia, vice-versa, né? Isso que eu quero dizer. Então, as pessoas acham que não tem, só um pouco, não tem problema, não tem problema eu ficar assistindo filmes aí que aparece o demônio e tal. Pô, não tem problema? Como assim? Você está tendo contato com os negócios.
os negócios das trevas ali durante 2 horas, tudo como não tem problema. Você acha que você vai sair incólume disso aí? Você vai sair livre desse negócio? Lógico que tem problema. Eu vou jogar um jogo lá de videogame que eu vou ficar lá 10 horas jogando videogame, matando pessoas lá, tal, trucidando gente. Como não tem problema um negócio desse? Sabe? Então, a gente tem que tirar um pouco dessa inocência também. Ou não é inocência, né? A gente gosta de vestir de inocência, na verdade, desejos e acariciados que nós temos. E o estilo de vida vai refletir na espiritualidade, a espiritualidade reflete no estilo de vida, e isso é fé, gente. Emuná é isso aí. Fé é isso aí, é atitude, é o modo como eu vivo. Então, essa descida de Abraão para Mizraim, né, para os descendentes de Cã, é sempre problemático. Algo que eu volto a dizer, Jacó tinha bem claro na sua mente, que aprendeu do pai dele, né, Isaac. Porque quando Isaac foi casar, você lembra da história? Abraão não permitiu que Isaac voltasse lá para pegar a mulher. Pelo contrário, Abraão pegou o servo Eliezer e falou: vai lá e busca uma mulher para o meu filho e tira ela de lá e traz ela para cá. Porque Abraão não permitiu nem que Isaac fosse lá na terra pegar mulher. Interessante também que não permitiu muito menos que descesse para o Egito, né? Para pegar mulher. E aí, quando você vê Isaac tendo Esaú e Jacó, é exatamente o que acontece. Quando Esaú desce para pegar 2 mulheres e Jacó permanece fiel. Ele permanece fiel. Isso vai ser assunto para outro momento aí nosso. Então, gente, para ir direto aqui para o raciocínio final desse capítulo 12, eu gostaria de destacar a maior jornada de um ser humano, que é o verso 1 e 2. E até o 3, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, disse Adonai a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a primeira coisa aqui que eu aprendo com esses versos aqui, que é a introdução, lembra, né, que eu já falei em vários vídeos meus aí. Dentro da cultura judaica, gente, a introdução é o desenrolar da história, o começo, meio e fim, e depois o que se apresenta é tudo para explicar o que já foi dito na introdução. Então, na introdução, apresenta o ensino e o desenvolvimento da história é só para avalizar, né? Dar validação para essa introdução que já foi afirmada aí. Então, primeira coisa, é triste de ver a teologia da prosperidade nos seus ensinamentos atuais aí, onde motiva as pessoas a buscar o eterno para receber bênção, sendo que o objetivo principal do relacionamento com Deus é você ser uma bênção. Então, eu não vou para a igreja para me sentir melhor. O pastor Leonardo falou um pouco sobre isso aí, né? Numa das características lá do verdadeiro adorador. Eu não vou para a igreja para receber bênção. Eu não vou para a igreja para me sentir tocado pelo Espírito. Eu não ouço um louvor para eu me emocionar, para eu me sentir bem, para me acalmar. Saul, né? Saul vivia fazendo isso aí. Davi, vem aqui, toca uma música para acalmar o meu espírito e tal. Olha qual foi o fim de Saul. O Saul sempre buscou fazer a vontade dele, o rei Saul. Veja, então, o objetivo do meu relacionamento com Deus não é adquirir bênção para mim, mas eu ser um conduto de bênção para as pessoas. E isso é radicalmente diferente, é o extremo oposto da teologia da prosperidade que a gente vê aí nas televisões e tal. Talvez você tire sarro das pessoas, né? Ou talvez você fique até impressionado. Como é que pode uma pessoa pagar R$ 1.000 numa semente? Como é que pode uma pessoa pagar R$ 2.000 numa vassoura?
Como é que pode uma pessoa pagar R$ 3.000 numa meia? Como é que pode uma pessoa pagar R$ 5.000 num pedacinho de toalha? Como é que pode uma pessoa pagar R$ 1.000 num travesseirinho? Como é que pode? Isso aqui, tudo que eu estou citando, gente, é coisa que já apareceu na televisão e está rolando nas redes sociais aí. Como é que pode uma pessoa pagar 100, 200, R$ 300, R$ 500, 1.000, R$ 5.000 numa garrafinha de água ou em 7 garrafinhas, né? Tudo isso aí eu estou citando, gente, coisas que eu vi na televisão oferecendo. Sabe qual que é a resposta? Todo mundo crucifica os caras lá. E eu também crucifico. Não é que eu crucifico, né? Quem vai... aliás, eles não merecem nem ser crucificados, viu? Porque não são dignos, né? De ficar igual o Cristo, né? Eles vão receber o pagamento deles, viu? Em breve virá. Breve virá. Mas eu fico... Aí, se você se questiona por que as pessoas acabam cedendo a essa cultura, a resposta: pela própria característica do egoísmo e da avareza da própria pessoa. Aí vem aquele discurso, né, vitimista, coitado, mas a pessoa está em aflição, a pessoa está desempregada, está em aperto lá, tá... Não interessa. Deixa eu falar direto aqui, viu? Não interessa. A pessoa está em aperto, está em aflição, está não sei o quê, tá, mas você vai buscar Deus por causa disso? Quer dizer que Deus é um amuleto para você. Você vai pegar ele, vai manipular Deus segundo as suas necessidades. Nesse ponto, Abraão foi firme também, né? Porque Abraão não quis manipular Deus aqui. Abraão foi procurar solução para ele, né? Nesse ponto, Abraão é um pai da fé também. Dessa perspectiva, há um elogio para Abraão, né? Até na fraqueza dele é um elogio. Então, veja, esse negócio, gente, de eu querer manipular o divino para satisfazer uma necessidade e expectativa minha, que a teologia da prosperidade ensina, isso é abominação. Para pensar. Frases que eu vejo, determina na tua vida tal coisa. Pô, mas determinar na minha vida? Quem determina a minha vida é Deus, não sou eu. Quem determina as coisas, assim eu peço, né, para ele determinar, porque tem o livre-arbítrio aí e tal. Eu obedeço ou não, mas eu procuro pedir que Deus determine as vontades dele na minha vida, ainda que muitas vezes eu falho fazendo a minha vontade. Mas as pessoas são iludidas por esse negócio, não porque elas são vítimas, na minha opinião, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que é minha opinião. Elas não são vítimas, não. São vítimas de uma lavagem cerebral. A pessoa só recebe lavagem cerebral se ela permitir que o cérebro dela seja lavado. Essa é a minha opinião. E você pode discordar, fica à vontade. Então, veja, você querer fazer de Deus um amuleto, começa na cultura de deixar a Bíblia aberta na prateleira da sala, achando que vai receber bênção em casa. Ou pendurar uma fitinha no para-choque do seu carro, ou colocar uma correntinha no retrovisor do carro, achando que o carro não vai ser roubado, ou que não vai sofrer um acidente. Veja, o que é isso? Isso é materializar Deus a um Deus inferior, né? E há um Deus inferior com D minúsculo aqui, eu estou falando. Então, cuidado com as atitudes que você tem no seu relacionamento com Deus. Saiba que Ele é o eterno. O Senhor é eterno. E se tem uma coisa que Ele chamou eu e você, não é para ficar recebendo bênção, mas para ser bênção para as pessoas. E se for o caso dele dar dinheiro para você e você ser uma pessoa rica, saiba que essa riqueza e prosperidade que ele te dá não é para reter somente na tua mão, mas para ver se você vai ser realmente um conduto de bênção para as pessoas. Que essa riqueza passe pela tua mão e atinja um destino final, que é mitigar o sofrimento daqueles, né, que estão sofrendo aí, ok? Deixa eu ver aqui alguns comentários que estão surgindo. Desculpe parar aí. A Emir falou que possamos ser bênção onde quer que estejamos. É isso mesmo.
O Carlos Freitas colocou assim, ó, participei em uma igreja onde o culto diário, cada culto costuma dar 2 a 3 envelopes para ofertas. Eu vivia com culpa por não conseguir pagar as fotos. Graças a Deus saí dessa. Um testemunho aqui que o Carlos Freitas deu aí. Vocês estão entendendo? Veja, lavagem cerebral, gente, só é permitido se a pessoa quiser que o cérebro dela seja lavado. Esse é o meu posicionamento. Lógico, tem as circunstâncias, tem o sofrimento, as dores, luto e tanta coisa que pressiona a cabeça da pessoa, que ela, é verdade, vai ficar mais suscetível a determinados ataques, tá? Ela fica sugestionável a esses ataques. Eu não nego isso. Mas no fundo, quando a pessoa toma entendimento que ela é um canal de bênção e ela não vai receber bênção, enfim, vocês já compreenderam aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o segundo ponto aqui que eu quero terminar aqui, é verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Veja, isso aqui é muito bonito no hebraico. Sai da tua terra. Pensa numa cultura agrária. O que Deus está falando para Abraão? Sai do meio de subsistência seu. Você acha que é o teu emprego que vai te manter? Você acha realmente que é a tua estrutura financeira que vai manter você na jornada da vida, eu estou falando, viu? A maior jornada de um ser humano é o tema. Você acha realmente que são as suas habilidades técnicas? Você acha realmente que são as suas habilidades profissionais? Você acha realmente que são as suas habilidades cognitivas de conhecimento ou habilidades práticas mesmo também, que não deixa de ser cognitiva? Você acha que realmente é isso que vai te suster? É isso realmente que vai te manter ao longo da vida? Pense aí. E aí Deus fala, ó, sai da tua terra. Você acha que é a estrutura familiar que você tem? Ah, pastor, eu tenho sérias dificuldades na minha vida porque eu não conheci minha mãe, não conheci meu pai, eu cresci na rua, tal, eu cresci desestruturado de lar, de família, ou você se ampara, se encosta também em toda essa estrutura familiar, na tradição familiar, e aqui fala, sai da tua parentela. Sai da tua parentela. E da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. E quando ele chega lá na terra, qual é a terra? Seca. Você entendeu o que Cristo está fazendo aqui? O que Adonai está fazendo, o Eterno, com Abraão? Abraão, eu preciso ensinar uma coisa para você. Eu preciso que você aprenda a depender 100% de mim. Eu preciso ensinar para você quem eu sou. O eu sou. Isso aí não repete lá na história? Quando Moisés fala assim, Senhor, estou conversando aqui na sarça ardente contigo, eu vou lá para o Egito e as pessoas vão me perguntar, mas quem é que mandou você aqui? O que eu vou falar para ele, Senhor? E aí a Deus fala, o Eterno fala, Moisés, eu serei o que serei. Eu estou falando no original, tá? No hebraico. Ele não fala no passado e nem no presente. Eu serei o que serei, vindicando essa eternidade dele. Moisés, eu serei o que serei. Eu serei, está enviando você. Ou seja, Deus é passado, presente e futuro. Deus é eterno. Dá para você parar. Você já pensou nisso? A grandiosidade dele? E aí, Deus precisa ensinar. Deus quer. Não é que Deus precisa, porque Deus não precisa de nada. Ele é soberano, viu? Deus não precisa de Abraão. Deus não precisa do Alexandre. E Deus não precisa de você também não, viu? Deus não precisa de ninguém. Ele é soberano, mas ele se utiliza de nós aí, viu? Para a pregação do evangelho. Ele permite que a gente entre na obra dele. E aí ele fala, ó, sai da tua terra, da tua parentela,
e da casa do teu pai, até as raízes genéticas, o mais profundo da cultura e da tradição. Ele falou, cai fora, você vai sair, Abraão. E aí, o que é bonito do verso que no português não aparece, mas no hebraico é muito claro. Quando usa aqui no finalzinho, depois que fala da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Esse verbo ir aqui, vai para uma terra, é interessante que fala assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Você consegue enxergar a gradação aí? Terra, parentela e casa do pai. Ou seja, sai de tudo e vai. E no verbo aí ir, do hebraico, é vai para dentro. Isso é fantástico. Vai para dentro. E com esse chamado, você entende por que quando ele chegou lá na terra de Canaã, que Deus se manifestou para ele, ó, é aqui que eu vou colocar você. É aqui que eu vou estabelecer e essa terra é sua. E logo em seguida, o que a terra dá para ele? Nada. Porque não é a terra que vai dar. Não é estrutura. Fala ali que ele saiu com as posses, né? Cheio de posses, de riqueza, tudo que ele trouxe uma estrutura. E aí Deus leva ele para um local sem estrutura. E toda essa riqueza que ele tinha de animal, de gente, tudo, para uma terra que não brota comida, do que vale toda essa riqueza e toda essa estrutura que Abraão saiu? Não vale de nada. Não vale de nada. Então, o que Deus está mostrando para Abraão? Sou eu, Abraão. Sou eu. É comigo que você tem que ter relacionamento. É comigo que você tem que ter dependência. É comigo que você tem que jornadear na tua vida, que você deve caminhar na tua vida. E para você entender isso, Abraão, você precisa ir para dentro de você. Você precisa fazer uma viagem ao teu coração, ao teu íntimo, para você enxergar quem você é. E parar de se iludir. Parar de arranjar desculpas. Parar de querer parecer bonzinho para os outros, correto para os outros e encarar tudo que está aí dentro. Você precisa fazer isso. Essa jornada para o fundo da alma, para o íntimo do ser e encarar a si mesmo no espelho e aceitar o trabalho que Deus quer fazer na tua vida. Esse trabalho de transformação, onde ele vai tirar um coração de pedra aí e vai colocar um coração de carne, onde ele vai tirar essa rebeldia, essa desconfiança, essa revolta, essa ira, esse medo, essa fraqueza, esse pânico, vai tirar isso aí e vai colocar a natureza, a imagem e semelhança dele em você. Essa é a maior jornada de um ser humano. Jornada de voltar-se para si mesmo e junto à companhia e atuação do Espírito de Adonai, né? Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, de você permitir ser transformado pelo Eterno. E é isso aí, gente. O recado de hoje é esse. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês e que você tenha uma jornada ao íntimo aí, procurando essa transformação e esse desenvolvimento em confiança em Deus. Pode falar, Eric, que você está com a mão levantada. Pode falar que eu tenho mais um finalzinho para a gente encerrar aqui, antes de eu encerrar. Ok, boa tarde a todos. Então, pastor, duas questões aqui, né? A questão da fidelidade e essa questão do coração de pedra aí que me veio à mente agora. A fidelidade de Abraão, claro que ele teve suas fraquezas, etc. e tal, mas a gente vê aquela progressão, né, o desenvolvimento da fé dele. E nós percebemos que o que Deus pede para nós são coisas radicais, né?
de fato, eu vejo que a nossa religião, né, a religião bíblica, é a religião mais radical de todas, porque no final Deus quer mudar a nossa natureza, né? E é Uhum, através desses atos de fidelidade que nós vamos sendo transformados, né? uhum, E a passo, o Espírito Santo vai produzindo essa transformação. O grande problema nosso é que nós não conseguimos, muitas vezes, ser fiéis em pequenas coisas. E consideramos algumas outras coisas que Deus revela, até através do Espírito de Profecia, como sendo só conselhos, né? Coisas assim que não têm tanta importância. Eu, uhum. particularmente, acredito que toda a revelação de Deus é muito importante e deve ser praticada, né? Cada um com a sua estrutura, cada um com o seu tempo, cada um com, né, suas facilidades ou dificuldades, mas são coisas que devem ser praticadas. Deus Sim. exige fidelidade, ponto, né? Uhum, E a questão do coração de pedra aí, eu me lembrei daquele do Egito, né? Eles colocavam aquela pedra lá para enganar o juiz, né? uhum. Interessante, porque é o que Deus quer fazer, ele quer tirar esse coração enganoso que nós temos para transformar num coração verdadeiro, né? Sermos realmente fiéis, porque de Deus nós não escondemos nada, nós não conseguimos enganá-lo. Nós enganamos a nós mesmos e nós precisamos desse coração novo, que é justamente essa transformação, né, que é realizada pelo Espírito Santo. Sim. É bem esse o ponto. E, tal, complementando aqui o que o Eric falou, já encerrando aqui, a mensagem bíblica é radical, não porque Deus é radical, mas porque o pecado é radical e destruidor, radicalmente destruidor. Olha o que o pecado está fazendo com esse mundo. É só você ligar em noticiários de final de tarde aí. Então, pastor, mas Deus é tão radical assim? A pergunta não é essa, a pergunta é: o pecado é tão radical assim? E aí o que que acontece? Talvez para a gente enxergar tudo que o pecado faz em nossa vida, a gente tem que parar de ficar olhando ao redor e, na verdade, olhar aqui, que esse é o chamado de Abraão. E para você olhar para si, no fundo, encarar realmente quem você encarar olha, toda aquela estrutura, né, por dentro da casca, mas não que socialmente você apresenta, não que para a sociedade você apresenta, mas quem realmente você é. E Deus enxerga, ele sabe de tudo. Talvez Deus enxergue coisas em você que ainda você não enxergou a respeito de você. Talvez não, é certeza isso. Porque eu sei que Deus enxerga coisas em mim que eu ainda não enxergo. Porque o pecado nos aliena, nos cega. Então eu preciso sair o quê? Da minha terra, de toda essa estrutura que eu tenho, que me dá uma falsa segurança. Eu tenho que sair da minha parentela, de toda possibilidade de socorro que eu imagino ter ao meu redor. Eu tenho que sair da casa do meu pai. E eu acho que esse é o mais difícil. Na verdade, tudo é difícil, tá? Mas a casa do pai são as suas raízes culturais, são os seus jeitos e trejeitos, são seus gostos, aquilo que você aprendeu desde pequenininho e que você tem uma crença em um valor tão alto e tão estimado aí que Deus virou e falou assim: você vai ter que deixar isso aí de lado também. Você vai ter que ir. Vai lá para dentro. Enxergue aí os meandros do seu coração, da sua mente, dos seus desejos, seja quais forem, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Esse é o maior jornada do ser humano, essa é a minha e a sua jornada. Deus não quer te condenar, Deus quer te resgatar, resgatar da cidade onde você vive,
resgatar da parentela onde você vive, resgatar da casa do seu pai onde você vive e, por fim, resgatar você de si mesmo, tá? É um resgate profundo que Deus quer fazer a fim de transformar totalmente a sua e a minha natureza. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você e que você encare essa jornada que Deus está aí do seu lado, querendo fazer com você. Vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti por esta tarde, pelo chamado de Abraão. Agradecemos porque o Senhor revelou a Abraão e a história dele como exemplo, como modelo, e agradecemos porque ele não era um ser perfeito, isento de falhas, de fraquezas. Pelo contrário, ele era um homem como nós somos, um ser humano como nós. Temos fraquezas, temos medos, temos pecados acariciados, escondidos. Pedimos, Pai, que através da nossa jornada de vida, o Senhor venha nos transformar pelo teu poder. Que assim como o Senhor se apresentou a Abraão, o Senhor se apresente a nós, manifeste-se a nós, e que altares que temos dentro do nosso coração, adorações que temos dentro da nossa mente, do nosso coração, sejam destruídos, e que somente um altar ao Senhor seja construído no nosso íntimo, no nosso ser, e que somente o Senhor seja adorado pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Que venhamos realmente a adorá-lo pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Louvamos a Ti, agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gente, Deus abençoe, Deus guarde vocês. YouTube travou totalmente. Facebook, eu sei que a transmissão está sendo direta, mas eu vou pegar esse vídeo e vou deixar lá no YouTube, porque lá é a biblioteca, viu? Lá no YouTube, no nosso canal, tem tudo lá. Eu estou separando tudo em playlists. Então, se você acessar a área de playlists lá, tá tudo na ordem, os estudos, tudo bonitinho. Eu deixo ao vivo lá, cheio de falha, e coloco gravado também, para as pessoas verem lá. Enfim, se você não se inscreveu lá no canal Papo para a Eternidade, inscreva-se lá no YouTube, está todo o material na nossa biblioteca, na nossa videoteca lá, né? Um abraço a vocês, Deus abençoe vocês e que você tenha uma boa jornada com o Eterno. Vale a pena, viu? Abra a mão da tua terra, abra a mão da tua parentela, da casa do teu pai e abrace o Eterno e caminhe junto com ele, porque ele quer te levar e vai te levar para um novo céu e uma nova terra, e lá todas essas lutas se findarão. Abraços, compartilhe o link aí, dá um like na página, se você não deu no Face, compartilha na timeline, e daqui a pouquinho à noite aí eu subo o vídeo gravado lá para o YouTube. Abraço, gente, até amanhã. A gente se encontra amanhã na continuidade da nossa semana de oração, o poder da esperança, e também tem a live da lição logo de manhã. Tchau para vocês, abraços aí, viu?